Olá pregador, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Rocha do portal sermãopoderoso.com.br, canal Sermão Poderoso no YouTube e facebook.com/Sermão Poderoso. Então, se você gostar desse vídeo, se você quiser apoiar esse meu trabalho, se você quiser me seguir aí nas redes sociais, curta esse vídeo, dê um joinha. Se você estiver assistindo no Facebook, curta. Se estiver assistindo no YouTube, dê um joinha. Se inscreva aqui no meu canal para que isso me apoie, me incentive e eu continue aí fazendo esse trabalho, ajudando pessoas do Brasil inteiro que querem se tornar grandes pregadores. facebook.com/Sermão Poderoso. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de duração de um sermão. Williams, existe um tempo pré-definido? Quanto tempo eu devo pregar um sermão? Em quanto tempo? Bom, eu já começo respondendo logo de cara: não existe um tempo pré-definido para que um sermão seja pregado. Apesar de que tem igrejas que já pré-estabelecem logo: o sermão de domingo à noite tem que ir até 8h30, tem que ir até 9 horas, tem que ir até 10 horas. Não existe um tempo pré-definido para que se pregue um sermão. Se eu chegar numa igreja e o cara falar para mim, o ancião, o presbítero, o pastor, seja lá quem for, vier e falar para mim: olha, você tem que pregar até tal hora, eu falo assim, eu falo logo: irmão, olha, meu sermão, ele é programado para tanto tempo. Eu programo o meu sermão para mais ou menos 35 a 40 minutos. Acabou. 35 a 40 minutos. Possa ser que eu fale em menos tempo, ou possa ser que eu fale em mais tempo. A partir do momento que eu levanto e pego o microfone, quem assume ali é Deus. Entende? Lógico que Deus já começa a habitar na gente desde quando a gente prepara o sermão. O Espírito Santo já habita em nós. Mas para assumir e falar, no momento que eu me levanto, pego o microfone, é Deus quem toma o controle, meu filho. É Deus quem toma o controle. E a minha oração, sempre que eu começo a preparar um sermão: Senhor, me use. Senhor, que eu seja um instrumento, que o eu seja diminuído, exterminado, e que o Senhor se levante, seja engrandecido, que o Senhor tome o controle. Porque todo pregador que se levanta para pregar confiando na própria oratória, na própria homilética, né? Na própria retórica, esse pregador ele vai fracassar. Você precisa se entregar por completo a Deus e deixar que Deus tome o controle na hora da pregação. Ele precisa falar, você é só um canal, é só um instrumento, ele é quem vai tomar o controle. Então, meu filho, quando você se levanta para pregar, quem toma o controle é Deus. Ele vai definir se ele vai falar 10 minutos, se ele vai falar 20, se ele vai falar meia hora, ou se ele vai falar 1 hora. É ele quem define. E se você se abrir para que ele tome o controle, ele vai fazer e acabou, né? Quando Deus toma o controle, nada fica descontrolado. Quando Deus controla, nada fica descontrolado. E se Deus controlar o seu sermão, meu amigo, ele vai falar o tempo que ele quiser. E não é a igreja quem define, não é a comissão da igreja, não é o presbítero, não é o ancião, não é o moderador e não é o pastor que define quanto tempo um sermão deve ser pregado. Agora, é óbvio que você, pregador, precisa montar um sermão com base num tempo ideal, num tempo que não vai fadigar a criança, porque existem várias crianças lá, existem mulheres grávidas, mulheres amamentando, existem idosos, existem vários tipos de pessoas que não conseguem ficar sentados ali muito tempo. É bem certo que já tem igrejas aí muito confortáveis, né, com seu banquinho aí acolchoado, seu encostozinho bem inclinado, bem acolchoado, com ar-condicionado. Então, você senta num lugar desse, moço, você dá vontade até de dormir, você não quer nem sair. Poxa vida, o cara tem um sofá duro, um sofá miserável lá na sala dele. Um sofá que nem a sogra dele, nem o cunhado do cara. Cunhado é bicho folgado, né? Senta no sofá, deita, liga a televisão e não quer nem sair.
Nem o cunhado do cara consegue ficar 10 minutos no sofá do cidadão. Aí o cidadão chega na igreja, um banco confortável, um ar-condicionadozinho, ainda uma música boa. Pô, quer mais o quê? O cara quer mais ficar sentado ali mesmo. Tem gente que não quer nem sair para fazer o trabalho missionário lá fora, o evangelismo lá fora, né? Quer ficar só dentro da igreja. Também com igrejas tão confortáveis assim. Mas voltando aqui, entendeu? Então tem várias pessoas que não conseguem ficar muito tempo ali sentadas. Então a gente precisa levar isso em consideração, entendeu? Faça uma média aí de um tempo de 25 a 40 minutos, uma média base, entendeu? Se baseie nesse período para fazer o seu sermão. Agora, se passar disso, Deus quem vai definir, não é você quem vai decidir, não é a igreja, não é o pastor, não é o presbítero, o ancião, o moderador, é Deus quem vai decidir. Então, não existe um tempo pré-definido para pregar um sermão, existe uma base. Você pode se basear 30 minutos, 40 minutos. Em 30 minutos dá para você falar muita coisa. Eu conheço pregador que senta, traz um composto de apostilas e larga a apostila em cima lá do púlpito e ele ainda passa o dedo na língua e duas, fica contando aí lá na frente. Aí o irmão aqui tá contando também, 1, 2, 3, 10, 15, 16, misericórdia. Quando passa de 5, os irmãos já ficam desesperados. Aí imagina, o cara que 1, 2, 3, rapidinho ele conta ali no púlpito, aí conta 12 páginas. Aí ele começa o sermão, lendo uma página, lendo duas, lá vai para 20 minutos de pregação, 30 minutos, 3, 4 páginas, 5. Moço, quando ele chega na 6ª página, os irmãos já estão cansados, porque o sermão triste é um sermão lido. O cara leva um monte de apostila e fica lendo. Quando ele chega na 6ª apostila, os irmãos já sabem que tem mais 6. Aí os irmãos ficam desesperados, porque já foi aí meia hora. Entendeu? Então tenha muito cuidado. Não defina um tempo, mas pregue com base em meia hora, 40 minutos. Mas vá pregando e deixe Deus falar, meu filho. Deixa Deus falar. Se Deus quiser falar 1 hora, Ele vai falar. E eu, como cristão, como membro ouvinte, eu tenho a obrigação de sentar a bunda na cadeira, me calar e ouvir. E ai de quem sair reclamando, dizendo que o sermão foi chato, que o pregador demorou, que isso, que aquilo. Não vai estar falando do pregador, você vai estar falando de Deus. O pregador é apenas um instrumento. Ele é um mensageiro de Deus. E ai de quem falar do mensageiro de Deus. E não tem essa, não vem com essa de que você saiu do culto reclamando de que o culto não foi bom. Eu não senti nada. Eu não senti nada de interessante nessa pregação. Você sabe por que você não sentiu? Porque você não está em comunhão com Deus. Se você é um ouvinte, se você está assistindo esse vídeo por curiosidade, você é um ouvinte e você costuma sair reclamando da pregação porque demorou, porque o pregador falava um português errado, mal dizido, né? Porque isso, porque aquilo, a culpa não foi do pregador e a culpa não foi de Deus, a culpa foi sua. Se você estiver em comunhão com Deus, o pregador pode ser um analfabeto, só o fato dele abrir a palavra de Deus e falar, ele vai atingir grandemente o seu coração. Agora, se você não sentiu nada, é porque você está com uma frieza espiritual, meu irmão. Você está vivendo uma frieza espiritual e não consegue se abrir à sensibilidade da palavra de Deus. E porque o pregador passou 10 minutos do que você acha que deve ser uma pregação, deve ser um tempo de pregação, aí você saiu reclamando. Meu irmão, Deus vai cobrar de você se você viver reclamando de tempo que um pregador anda pregando. O sermão quem determina é Deus, o tempo quem determina é Deus, não é você, nem a igreja, nem o pastor, nem o presbítero. É Deus quem determina. E na hora que Deus começa a falar, meu irmão, a gente precisa parar e ouvir, e acabou. Porque na hora que muita gente senta na frente da televisão para assistir uma partida de futebol do seu time preferido, da seleção brasileira, ou seja lá do que for, neguinho fica 2 horas e ainda quer, o time tá perdendo, ainda quer que o juiz dê mais tempo de acréscimo para ver se o time empata. Ele não tá nem aí, não tá nem reclamando se ele vai ficar mais tempo. Na hora que senta para assistir um filme, vai assistir lá um filme comprido, fica 2 horas, 2 horas e meia assistindo a porcaria do filme, um filme ainda com violência, com cena de sexo explícito, um filme com adultério, enfim. Na hora que você senta para assistir uma novela, você não reclama do tempo que a novela vai durar.
E aí quando vai assistir um sermão que o pregador passa um pouquinho do tempo que ele acha que deveria ser o tempo de sermão, fica reclamando, pega a Bíblia, levanta e quer sair. Entendeu? Então de um lado a gente tem um pregador que precisa ter um sermão com base em um tempinho, mas por outro, que a gente que vai ouvir, a gente precisa deixar Deus falar e estar com o coração aberto para que a palavra venha a nós e nos cause transformação. Mas tempo determinado de você pregar não existe isso não. Pode ser em 5 minutos, pode ser em 10, pode ser em meia hora, 1 hora, 2 horas. Deus é quem determina o sermão. Mas o pregador também precisa ter o bom senso. Eu já falei aqui sobre isso, tá certo? Então, Deus te abençoe, Deus te transforme.